Oi, 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 aqui é Giane Satie e eu te ensino como faturar no exterior ensinando a nossa língua. Hoje na nossa live eu tenho a linda companhia da minha parça, da minha sócia Miriam Sato. Oi, Miriam, E aí, Jane, tudo bem por aí? tudo ótimo. Show de bola, vamos lá. Bom, então o tema que a gente definiu para a live de hoje é para a gente falar sobre os paradigmas do professor, não é isso? Sim, sim, eu quero falar sobre isso. É um assunto que eu acho que é uma crença limitante, né, na Uhum, nossa cultura, porque principalmente nos dias atuais, a impressão que fica é que os professores não são bem remunerados, não são valorizados, né? É uma uhum, profissão que não é tão prestigiada quanto deveria em outros países. uhum. Sim, e pela sua experiência que você teve enquanto você morava no exterior, qual é a realidade que você via lá? O que que você pode contar para a gente? A realidade é completamente diferente da realidade dessa imagem que ficou é, no nosso consciente coletivo aí brasileiro. Eu tive a oportunidade de dar aulas de português Uhum, como língua não materna e os meus alunos, eu dava mais aulas para adultos do que para crianças, embora eu tivesse também a minha turma de crianças, as aulas ainda eram presenciais naquele período uhum. e o curso que tinha o maior demanda era no horário noturno. Então, eu dava aula para turmas das 6 às 8 Uhum. e você tinha que ver assim o carinho dos alunos e o respeito com o professor. Então, teve uma Hum, época anterior, né, quando eu não tinha carro ainda, eu estava uhum. no começo ali, né, da minha carreira, então eu não tinha carro, os meus alunos, eles me levavam para casa. Eles não me Ó, deixavam ir embora para casa e assim, cada vez um revezava dando carona. aham. Era assim muito bonito o reconhecimento que eles tinham, o cuidado com a professora, muito bacana. Isso tanto no centro quanto nas Aham. minhas aulas particulares também. Ah, Então, que demais. eu dava aulas particulares na residência dos meus alunos e eles faziam questão também. Embora fosse mais tarde, porque eram justamente alunos que não podiam ter aulas no período das 6 às 8, Uhum. então eu dava aula a partir das 7h30, das 8 horas, às vezes quando eu terminava a minha aula no centro, então eu voltava mais tarde e eles me levavam, sempre me levaram para casa. Olha, que lindo isso, né? É muito lindo, Um super cuidado é com o muito professor. lindo. Uhum, Sim, um cuidado, um respeito, um carinho, que eu acho que é o que deveria de ser. Então, às uhum, vezes, eu penso que quando a gente fala em ser professor, né, de uhum, português no exterior, às vezes a pessoa ela tem essa coisa que vai ganhar pouco, que não vai ser reconhecido, que não uhum. vai ser valorizado. E eu quero dizer que isso é uma imagem que a gente tem do nosso país, mas inclusive no nosso país, eles também têm, nós também temos professores que são bem remunerados e quem não é. A Uhum, diferença é que no Brasil eu acho que a grande maioria não é. uhum, Porém, no exterior não. Também eu acho que vai muito da questão da atualização, do quanto uhum, você está ainda gostando do que você faz, está uhum. motivado, né? Ah, com E certeza. isso, claro que transparece na qualidade do resultado e do relacionamento que você tem com os alunos.
Aham. Né? Ô, Jane, posso só dar uma contribuição aí que você está comentando essa questão da valorização do professor no exterior, Por né? favor. Então, bom, eu também tenho origem japonesa, como você, né? Foi um E lá no Japão, encontraço em mim. o que acontece? O professor é, é o profissional mais respeitado que existe. Então, para você ter uma ideia, se você atropela um professor e esse professor fica inválido pelo resto da vida dele, a pessoa que atropelou o professor, ela é obrigada a sustentar esse professor pelo resto da vida dele. Olha, Entendeu? Por quê? Porque os japoneses entendem que a figura do professor, o professor é aquele mestre que vai estar ensinando, vai estar abrindo a consciência, vai estar dando aos alunos a possibilidade deles crescerem e o país crescer com isso também. Então, o professor é a figura mais respeitada. Então, eu só estou falando isso para que você comentou, né? O quanto você era respeitada lá pelos seus alunos lá no Líbano, né? Então, se a gente sim, pega o exemplo do Líbano, pega o exemplo do Japão, nos Estados Unidos também eu acredito que seja muito respeitado. Pelo menos às vezes que eu fui para lá, nossa, os meus professores de lá a gente só falta estender um tapete vermelho, por quê? Porque é aquela pessoa que está trazendo conhecimento para que você cresça profissionalmente, para que você aumente, expanda, né, o seu conhecimento. Então, eu acho que isso é muito legal da gente falar, né? Essa visão que a gente tem de mundo, não é? exatamente, é essa mesmo, é exatamente isso. Eles Aham. entendem que você está contribuindo, exatamente Isso. isso que você disse mesmo, né? Com a melhoria da vida deles, com cada objetivo que cada um buscou ao Uhum, aprender determinado assunto. No nosso caso, foi o português. Então, os nossos alunos lá tinham alguns que tinham esse projeto de fazer uma extensão é, na área acadêmica e vir ao Brasil, então eles já estavam se preparando, né? uhum, E prestaram CELPE-BRAS e hoje estão no Brasil e estão felicíssimos. uhum, E isso daí, eles sempre são doces, eu continuo conversando com eles, eles têm sempre um carinho enorme e uhum. sempre comentam exatamente isso, que você faz parte da minha conquista. Ter essa visão Perfeito. muda tudo, né? Aham, com Muda certeza. completamente. Eu acho que isso deveria ser mais, assim, no Dia dos Professores, a gente tem mensagens que são muito significativas nessa questão, né? Assim, aquela imagem que você tem um médico, um advogado, um arquiteto, um programador, é, e todos agradecendo ao professor, que sem um professor básico, né, as Uhum, pessoas não chegariam lá. Então, é nesse sentido mesmo, nesse sentido que eu acho que a gente tem que, olha, se no país, infelizmente, a gente não tem essa valorização uhum, desse profissional tão importante, não significa que é da mesma forma lá em outros países, onde a cultura realmente reconhece o valor de um professor. perfeito. Agora, tem uma outra coisa também, tem a postura da pessoa, do professor, do quanto ele pode se valorizar. Quando que o professor ele se valoriza? Quando ele se atualiza, Uhum, quando ele pesquisa, quando ele traz resultados, quando ele não se conforma enquanto um aluno dele não entende, né? uhum, E aí você vai buscando recursos, vai buscando um jeito para fazer aquela pessoa entender de uma forma bem personalizada. uhum, Isso daí é a valorização do professor.
Quando o uhum, professor te oferece essa condição, é claro que ele será reconhecido. Então, também eu acho que tem muito essa postura, de uhum, entender também desse lado que sim, a gente tem essa responsabilidade, a gente tem esse compromisso com os nossos alunos, né? uhum, Está lidando com sonhos de pessoas que é, querem se comunicar com os parentes que estão do outro lado do mundo, né? Às uhum, vezes avós, às vezes primos, irmãos, e querem se comunicar. E também profissionalmente. uhum, Então, isso daí valoriza a remuneração deles. Então, se você entender o quão importante você uhum, é nessa construção desse caminho, você sendo esse acesso, você se comprometendo com o resultado do aluno, não tem como você não ser valorizado. uhum. E esse ponto que você Então, comentou, né, Jane, dessa uhum, constante atualização do professor, isso de uhum, fato assim é fundamental, porque na época, não só na época que a gente vive hoje, mas hoje ainda mais, porque por conta dessa questão de tudo ir para o online, o professor que não se sim, atualiza, não é, acaba ficando para trás, não é? O nosso mundo está em constante evolução, em constante mudança. Então, não só, acredito eu, né, essa questão aí de atualização da forma, da didática, da teoria, né, do português, mas também de outras ferramentas ou de outras formas de você poder ensinar o português, certo? total, certíssima. É assim, eu vejo muitos colegas que reclamavam dos alunos, Uhum, sabe? Quando a gente foi uhum, para o formato online, porque os alunos não prestam atenção, porque eles vão para o WhatsApp, fazem outras coisas e tal. Aí eu fiquei imaginando o quanto que a pessoa também se adequou uhum, a esse novo meio, né? uhum, Então, assim, existe uma resistência no começo para a gente aprender coisas que são, primeiro que são realmente é uma infinidade de opções que a gente acaba também se perdendo nesse caminho. uhum, Mas se você estiver atento ao seu aluno, você vai perceber o que ele está precisando, o que está faltando, e independente de qual o meio, né? Então, uhum, você tem técnicas, pelo menos eu entendo assim, para você lidar com uma aula online. uhum, Por exemplo, a minha filha, ela uhum. tinha aulas online, então ela falava, mama, é, a professora fica lendo, aí, sabe, como se ela estivesse na sala de aula, isso dá um sono, né? Uhum, E os alunos, eles nem ligam a câmera, então você também nem sabe se você está lá com ele ou uhum, não. E isso eu sei que tem algumas restrições até que regem essa condição de aula, uhum, mas uma coisa que eu peço para os meus alunos, eu peço de verdade, é que eles abram as câmeras. uhum, Né? Você vê, eu tenho uma dificuldade para falar para o nada, uhum, tanto é que eu pedi para você me ajudar aqui, né? uhum, Contribuir aqui comigo. Por quê? uhum, Porque é muito estranho para o professor também dar uhum, aula para um fantasma, né? Para um uhum, ser imaginário. Por quê? Porque a construção do conhecimento, ele pede essa interação, ele pede essa relação, que ela é construída aula a aula. uhum, Então, a cada aula eu sei, aqueles alunos têm um estilo, e mesmo você dando o mesmo conteúdo, a aula é completamente diferente, a depender da turma, a depender do indivíduo, uhum, né? E isso é muito bonito. Então, o professor que não está motivado,
não sei se ele pode reclamar de não ser Uhum, valorizado. uhum, Isso daí, para mim, é uma coisa muito importante. Eu aprendi e eu descobri aos 50 anos de idade, eu me descobri professora, uhum, sabe? E é é tão gostoso você ser bem remunerado. Por uhum, quê? Porque eu acredito que depende do seu posicionamento, de como você negocia, porque você tem que negociar também, né? uhum, Se a pessoa quer preço, tudo bem também, é uma opção da pessoa. uhum, Mas se a pessoa quer um resultado e você está dizendo que você é capaz, né, de trazer esse resultado, e você tem outros alunos que estão confirmando isso uhum, através das suas próprias histórias, e você sempre vai querendo aperfeiçoar isso. Por quê? Porque não é só que o professor fica para trás, é que o seu aluno ele não vai para frente, uhum, sabe? Então é muito frustrante. E isso pode acontecer. Ninguém uhum, está imune de ter é, alguém que não passou, não chegou lá 100%, mas avançou bastante, uhum, né? E tem muito essa coisa mesmo da afinidade com o método. uhum, Agora, o método não é nada que deva ser rígido a ponto de não ter essa flexibilidade de entender, às vezes, e ser honesta, falar, olha, eu acho que esse perfil que você está pedindo, de repente, eu tenho uma outra colega que ela atende melhor você, uhum, sim, sabe? Você uhum, também tem a responsabilidade de perceber que aquele aluno, por algum motivo, você não vai conseguir ajudá-lo, né, uhum, da forma como precisa. Então, é ter humildade de dizer, olha, eu tenho uma outra colega, eu tenho um outro colega, né, que tem um outro método que é mais tradicional, que é mais informal, ou que seja, uhum. e pode talvez te ajudar melhor. E E tudo vamos bem, embora. E sim, tudo bem, né? Como exatamente, é. qualquer outro profissional, né? Uhum. Às vezes, a gente se identifica com um médico, com um Dentista, cabeleireiro, com um é, dentista, né? aham, E sim, às vezes não é aquela pessoa que é o melhor técnico do mundo, mas ele tem alguma coisa ali que te colou nele, que te ligou, você confiou, você se sentiu confortável, uhum, né? Você sim, gostou da técnica, então tem muito isso também. Então, quando eu falo de se atualizar, não é ficar testando mil, fazer a sala de aula virar um laboratório, uhum, né? De ficar testando, porque eu acho que nem toda novidade também é bem-vinda. Tem coisa que eu acho que não faz sentido. Principalmente para mim, assim, que brinquei muito na rua, tive uhum, muitos primos, né? Então, assim, quando falam, uma aula lúdica ou uhum, uma gamificação da aula, o simples fato de você usar um aplicativo que gamifique a aula, não uhum, significa que a aula se torne de fato lúdica, de fato atrativa. Às vezes você só está usando lá um aplicativo para ter uma cara de moderno, uhum, né? Para dizer que você, ok, eu estou sabendo que existe, eu vou aplicar, e às vezes não funciona. Às vezes uma brincadeira de boca de leão, sabe, com as crianças mesmo online, e às vezes uhum, até com os adultos. Eu já tive adultos que se divertiram muito com o boca de leão. É muito bacana, porque você tira aquilo, né, do senso comum, que é a pessoa está em casa, aí a família acaba participando, ajudando também, né? uhum. E não sei se todo mundo conhece Boca de Leão, mas é uma Eu não brincadeira conheço, por que exemplo. eu tô vendo a sua carinha de Hum, ponto de ah, é, interrogação. tá.
É, Ah, deve ser eu interessante percebi. isso. Boca Mas de leão, você viu o ponto de interrogação eu que tem vi, aqui na cara, né? eu vi. Então, Ah, isso é uma percepção que um professor tem que ter, né? aham. Tipo assim, ela não entendeu o que eu estou falando. Boca de leão é uma brincadeira que eu fazia com os meus primos, eu não sei se existe ainda, Aham. então é muito antiga mesmo, mas a gente brincava assim, uma pessoa era escolhida ali, né? A gente fazia um sorteio, e essa pessoa escolhida ela tinha que gritar boca de leão. E Hum, as outras crianças ao redor falavam que cor? hum, E aí ele falava vermelho. Então todo mundo tinha que sair correndo para tocar no vermelho. Quem não hum, tocasse no vermelho, o leão podia ir lá e pegar, tá? sim. E transformando isso para o online, para as crianças, eu não posso pegá-los, mas aí a gente brinca aqui, quem trouxer primeiro ganha um ponto. Você faz Tá, tipo tá, uma tá. pontuação. Aham. Então, essa é uma brincadeira muito bacana para fazer com criança, que é, eles adoram e os pais acabam ajudando, porque fica aquela bagunça, né, na Aham. casa. Aham. Então, se alguém queria que o filho ficasse quietinho sentado no computador, nas minhas aulas isso não acontece Não, muito. mas isso é legal, porque daí você vai estar ensinando português, você vai estar falando, né, o vermelho, o azul, a criança vai estar aprendendo o que que aquela palavra significa, aquela cor, né, qual é a cor que você está pedindo, e ela está em movimento, né, porque a criança Total. parada ali na frente da câmera do notebook, nossa, É, aí dá aquela animada, eles ficam entusiasmados e a gente muito, volta. Mas é aham, sempre com um tema ligado ao que você propôs, né? Então, se você legal, já deu uma aula de cores, você pode ir acrescentando, você vai aumentando, né? Então, olha, boca de leão no quarto. uhum, Então, eu uhum, quero um objeto do quarto que seja da cor X. E uhum, aí já, e aí a pessoa sai correndo, e isso sempre engaja muito a família. Família, hum. cachorro, todo mundo Todo vira uma mundo entra na bagunça. jogada ali. Todo mundo entra na jogada. E por aí afora, assim, tem vários Ah, joguinhos que são aham, joguinhos, para mim que são brincadeiras, que aham, você consegue adaptar e fica muito estimulante. Agora, como eu falei, tem outras coisas que agregam muito. E hum, tem sempre o positivo e o negativo, né? uhum, Em qualquer situação. Então, é claro que um presencial uhum, tem outra relação de contato uhum, que é diferente do online. Mas, por outro lado, o online tem também outros recursos que o presencial às vezes não tem. A comodidade, o fato de estar em casa, né? Você está no seu ambiente, então você pode explorar o ambiente que a pessoa vive uhum, e usar isso, né, nas suas aulas. Então tem tudo isso. uhum. Não, muito legal. E teve um ponto que você falou, né, que para o online você teve que desenvolver, ou já é natural seu, né, essa questão da percepção, né? Então, assim, você vendo a reação que eu fiz, quando você falou da boca de leão, você já percebeu que eu não entendi direito, não é? Então, assim, a minha pergunta para você, essa questão da transição do professor ir do presencial para o online, né? Além dele ter que desenvolver essa questão da percepção, o que mais que você vê assim que é legal do professor ir se desenvolvendo para fazer essa transição? Tem que ter um preparo anterior, Uhum, né? Então você já vai preparada para a aula, com o planejamento que você fez. uhum, E na internet, aquele 5 segundos uhum, é 1 hora. Então, se eu sim. não tiver, por isso que às vezes a gente faz uma reunião ou outra, eu falo, olha, eu vou me preparar. Por quê? Uhum, Porque eu já planejei a minha aula e eu quero deixar tudo aberto na sequência, bonitinho. Por quê?
Porque quando eu vou apresentar para o meu aluno, eu não vou ficar procurando no arquivo o que eu quero. Não, se eu fizer isso, sim, o aluno já foi. Porque Perfeito. Sim. você está competindo com 1000 janelinhas que estão ali, Uhum, com o né? celular dele, com um monte de coisa. Com tudo, Exatamente, é. às vezes nem no celular, às vezes a pessoa está com você aqui, mas não Aham, está com você aqui, está vendo outra coisa, né? aham, sim. Então, tudo isso você percebe. E como é que você quebra isso? Primeiro, fazendo a sua parte, que é fazer sempre um planejamento que não é redondo, não é perfeito, mas é um planejamento que tem o objetivo da aula, que tem, né, o conteúdo que você quer transmitir, os exercícios, a sequência toda bonitinha, Uhum, para você ver se o seu aluno entendeu, e uhum, as atividades que você coloca para quebrar um pouco essa estagnação que é você ficar de frente de um computador, né? Então, é uhum. sempre promover um movimento para quebrar isso. Eu sempre faço isso. Muito legal. Então, esse planejamento aí é fundamental, né? É Planejamento, essa fundamental. a organização, né? Pelo que deu para eu entender com a sua fala, é que tudo bem, você tem uma linha mestra ali da sua aula, mas como você falou que tem essa flexibilidade, você também está pensando ali, ó, eu tenho essa linha mestra A, mas eu tenho esse caminho B, esse caminho C, caso a aula vá por outro caminho, mas sem deixar de seguir ali a estrada principal, né? Sim, por exemplo, olha o que aconteceu É. recentemente. No Líbano, eles não comemoram a data do Dia das Mães no mesmo dia que a gente, né? Hum, Eles comemoram na entrada da primavera. E eu tinha preparado toda uma aula ali, falando do Dia das Mães, da primavera e tal, quando eu recebo a informação que eles perderam a avó materna. E puxa. aí, você não vai É. dar uma aula dessa, num momento desse. Uhum, Inclusive, é essa coisa que eu falei para você. Embora você tenha um cronograma, que você tenha uma programação, você sempre deixa um espaço ali para situações que fogem do seu controle, né? uhum, Então, às vezes você não ter uma internet, o seu aluno não ter uma internet, aconteceu uma coisa que é muito que não tem como você prever, como uhum, essa situação. Aí eu cancelei a minha aula, falei, não, certo. vamos cancelar. Uhum, E eles estavam motivados, eles estavam aguardando. Ela falou, só não mencione. Eu falei, olha, quer saber? Não vai ter clima. Vamos deixar para a semana que vem. Eu abro uma agenda ali para você, se você quiser, e a gente repõe a aula num outro momento. E assim uhum, foi feito, né? Então, tem coisas que a gente faz que uhum, é para a pessoa também ter esse respiro em momentos que não tem a cabeça, não está com a cabeça. Você, assim, isso é uma coisa que o online ajuda demais, né? Você não se uhum, locomoveu até outro lugar e tal. A gente sempre pede para a pessoa avisar com antecedência, porque a gente às vezes, né, se programa e tal, uhum, compromisso por conta desse outro. Mas não é a coisa que, tá, desliguei o computador e continuei fazendo as minhas coisas. uhum, uhum, Essa questão toda uhum, envolve uma técnica. O que eu sei, tem muitas pessoas que se aventuram a dar uhum, aulas de português sem ter essa técnica, sem ter uma metodologia, sem entender que existe um começo, um meio, um fim, um porquê do quê, né? E uhum, como transmitir um conhecimento. uhum, Quais os mecanismos ou as ferramentas que você pode usar, e cada vez você vai se enriquecendo mais. uhum, Agora, é uma coisa muito dinâmica. Então, fora essa questão da remuneração, que eu acredito que depende muito do seu posicionamento. uhum, Então, eu sou uma professora que eu já tive alunos que
choraram, pediram lá, né, um desconto, Uhum. pediram para bater o preço. E geralmente eu não, eu consigo reverter isso, porque eu tenho Uhum. uma segurança muito grande e eu de fato me empenho muito, às vezes quebrando cabeça. Por exemplo, com os alunos que queriam visto para Portugal, né? Eu não sou Sei. portuguesa, eu sou Ah, brasileira. Então, aham. olha, imagina a transição que você tem que fazer em um determinado momento para você suprir essa questão de você não ser portuguesa. E as Uhum. pessoas estão exatamente tendo como objetivo passar num CIPLE, né, que Uhum. é um exame de proficiência português. E Uhum. isso é perfeitamente possível, Uhum. mas isso requer de mim um tempo de preparação de material, de pesquisa, né, que as pessoas não consideram naquela Sim. horinha lá de aula. Então, o professor não dá só aquela aula de aula, aquela hora de aula. E eu acho que esse é um grande erro dos professores. Uhum. É Sim. uma falta de visão do professor de entender que aquela hora aula que Uhum. ele cobra, ele nessa hora aula, ele não está cobrando uma hora de aula, ele Uhum. está cobrando um trabalho de preparação, de Uhum. pesquisa, né? Sim. E Uhum. aí é onde eu falo que a gente pode ganhar bem melhor. Uhum. E isso é uma coisa que eu não sabia, eu só fui descobrir morando fora do Brasil, que o português Uhum. é sim um idioma muito valorizado, Uhum. que traz justamente o que a gente falou no começo, né? Oportunidades. Uhum. E quando a Legal. gente fala no mercado de trabalho, num mundo que está interligado pela internet, o Brasil é um país que tem um potencial enorme comercial, né? Olha, que demais, né? E aquele E negócio, né? E a gente que tá aqui no Brasil, que a gente é brasileiro, brasileira, às vezes a gente não se dá nem conta, né? Isso daí. Não não, tem essa não dá. noção. É. Não, eu passei um ano sofrendo, porque nem imaginava, né, que existiria essa demanda. Aham. Porque mesmo tendo um centro cultural lá no Líbano, Uhum. existe às vezes uma lista de espera. Por quê? Porque as É. coisas vão aparecendo durante, sim, tinha lista de Olha. espera. Existe um limite, né, para você, de professores, de estrutura física, Aham. e às vezes aparecem alunos que têm um interesse e de repente tem algum é, compromisso mais imediato, Uhum. e ele não pode esperar outra turma, porque às vezes a turma já começou, né, na escola. Sim, sim. Então, Aham. tem muitos casos assim, ou foge do horário, tem pessoas que só Ah. podem estudar no final de semana, ou à noite, ou de manhã, e Aham. aí acaba fugindo daquele horário padrão, né? Aham. Sim. E então você tem sim muitas possibilidades, muitos nichos para explorar, e eu Uhum. não tinha de fato conhecimento disso. E foi uma alegria enorme ver o quanto os libaneses, principalmente, que é o público dos meus alunos, mais Uhum. especificamente, mas eu vejo assim o interesse que eles têm pela Uhum. cultura. Aí eles veem esse jeito que às vezes a gente tem que desconstrói, né, Uhum. até a forma como eles estudam Uhum. e traz um movimento para a vida deles que hoje eu falo para você, eu tenho alunos, nós somos codependentes, eu brinco com eles, né? Tipo, eu continuo sendo seu aluno, você continua sendo minha professora, Aham. e, e isso também é uma coisa fantástica, que me permite dar aulas daqui do Brasil. E Uhum. você sabe que eu tenho esse novo projeto
Uhum, nem era muito a minha intenção, mas eu tenho estes alguns alunos que eu não realmente não tenho intenção, até que eles realmente, para ser honesta, sim, eu tenho já alunos que não precisariam mais de aulas de uhum, português, uhum, mas sempre tem aquela questão da prática, uhum, né? De enriquecimento de vocabulário, uhum, de você ter outras nuances do idioma, e aí a gente já parte para uma coisa mais avançada mesmo, que uhum. aí a interpretação, poemas de músicas, e a gente vai por aí. É mais uma conversação e uma revisão, e é muito bacana. É, essa coisa da educação é muito linda, né? Porque eu tive uma chefe que ela falava assim para mim, na educação não há ponto de saturação, É, não tem fim, porque não tem. né? Embora, sim, a gente, dependendo do que o aluno vem buscar, a gente coloca, né, dentro de um planejamento, dentro de uma realidade, a gente apresenta esse estudo, que Uhum, é, inclusive, o que você oferece, que pode, inclusive, ser formalizado e deve, num contrato ou numa mensagem, ficar uma uhum, coisa escrita, registrada, né, do uhum, seu compromisso de entregar o que o aluno está pedindo uhum. e dentro daquele período. Por exemplo, esses alunos do CIPLE, a gente tinha um combinado de darmos, a gente tinha se programado para que eles prestassem em novembro. Tá. E Uhum, eles já estavam preparados uhum. em julho. Olha, que Então, maravilha! em Ah, julho, eles fizeram a prova como se fosse um simulado. Ah, a gente vai por lá, a gente vai que legal! tentar. É, Sim. passamos, não passamos, tivemos a experiência. E Aham. todos passaram, Que maravilha! todos passaram. É, Nossa! foi bacana porque é claro, Caramba! é, que teve o compromisso deles, Aham, né? Então, isso é o que eu falava, só quem está pagando é vocês, aham, né? A gente vai correr um pouquinho aqui no final para dar tempo de completar todo o conteúdo. Eu estou uhum, correndo com vocês um pouco, por quê? Porque vocês estão também empenhados e me mostrando que eu consigo correr com vocês. Ah, Oh, que isso pode acontecer maravilha! com outros? Não sei. Uhum, uhum. Por isso que eu te falo, depende de cada caso, É, depende, né? E sim. aí eles conseguiram o CIPRE e a aprovação. Em julho eles fizeram a prova. Se eu não me engano, em setembro eles receberam os resultados e aí já puderam Ah, dar a entrada no processo deles lá de que solicitação de visto. maravilha! Show de bola! Isso foi bem bacana. Nossa, Então, que por isso que realização, hein? é é muito gratificante. Isso é muito gratificante. E é claro que você fala, ah, mas então você perdeu esses alunos. Não acho que eu perdi esses alunos. Por quê? Porque aí eles me indicaram outros na Sim, sequência. com E os certeza. resultados dos seus. E eu não pude pegar, porque eu já Ah, tinha um planejamento de vir para o Brasil, e uhum, eles faziam questão de terem aulas particulares. E aí eu acabei indicando uma colega minha que morava lá, outra brasileira, uhum, e, e é assim a vida que segue. Eles não queriam ter aula online. entendi. Por outro, e por outro lado, eu tenho alunos que não querem de jeito nenhum terem aula presencial, eles Uhum, querem sim, né, pela praticidade. Então, exatamente. é, e Uhum. aí não depende da modalidade, mas as aulas que eu cobrava mais puxado eram as aulas presenciais. Maravilha. Legal, Jane. Olha, então assim, como você poderia resumir aí esse episódio de hoje? Eu posso resumir, eu não sei se eu posso resumir,
Ah, mas eu penso que a mensagem que eu queria passar é ser professor, independente de quem dê essa visão do professor, ser professor é uma profissão apaixonante. uhum, Por quê? Porque te desafia o tempo todo. Desafio esse que faz você perceber o outro com mais, mais firme, como eu te falo, com mais, talvez delicadeza, porque uhum, você vê a vulnerabilidade daquela pessoa em um uhum, momento que ele está aprendendo uma coisa completamente nova. Ser professor antes de mais nada, um compromisso. Eu acho uhum, de doação, sabe, assim, de entrega. E quando uhum, você se entrega, quando você se doa, o seu aluno ele não vai ficar indiferente, nunca, sabe? uhum. Ele pode tomar um susto com o seu jeito, É, né? uhum, No primeiro momento, como é que é essa mulher? E aí tem aquele estranhamento no começo, mas depois uhum, a coisa flui numa entrega de confiança, uhum, né? uhum, E você direciona, uhum, você aprende isso também uhum, na sua vida, sabe? Assim, eu acho que ele te acrescenta. E aos 55 anos, o que eu posso dizer é que eu me encanto por tanto aprendizado e tanta oportunidade, né? uhum, De me conectar com coisas tão interessantes da minha própria cultura. uhum. Então, Sim. eu tenho uma base, tudo bem, eu gosto, mas saindo dessa coisa da caricatura ou, né, do geral, você se pega defendendo o seu país, defendendo o seu povo, Uhum, levantando a bandeira, sabe? Assim, uhum, você de fato enxerga mais valor na sua própria origem. E tudo isso somado, eu acho que te dá aquela força para você exigir ser valorizado. uhum, E quando eu falo isso, não é só a questão do salário em si ou da remuneração, uhum. Sim. mas inclusive de dizer, não, eu não vou dar aula insatisfeita, não vai ser bom para você, Uhum, sim. porque não vai, né? Uhum, Então vamos fazer de um jeito que fique bom para todo mundo. uhum, Você tem um objetivo, eu sei como eu posso te ajudar. uhum, E eu tenho esse método desta forma, com este valor. Eu uhum, posso parcelar esse valor, eu posso incrementar alguma coisa, bônus de dicas, de material, o que seja, mas eu não, geralmente eu não baixo o valor uhum, da, do combinado. Do uhum, combinado comigo, uhum. né? Sim. Comigo mesma. Uhum, Então, eu acho que ser professor também é uma coisa muito coletiva, porque porque o aprendizado e as técnicas e as atualizações, elas também sempre vêm do coletivo, uhum. das Sim. experiências coletivas. Eu acredito muito nisso. Por isso, mesmo sendo hoje uma professora particular, Uhum, eu busco eu tenho meus contatos com as minhas colegas da área para a gente estar sempre tentando discutir, né, essa uhum, dinâmica que está acontecendo, que eu acredito que tem um campo vastíssimo para crescer. As pessoas não têm material, não tem muita diversidade de material, uhum, né? As pessoas não conhecem o valor da nossa língua. Então,
eu sei que você perguntou sobre o ser professor, mas eu especificamente falando de ser professor de português, né? Para alguém que não tem referência do nosso país, de nada, então é essa a mensagem. Eu não sei se eu consegui ficar muito clara nisso. Não, beleza. E, e também por ter 55 anos, um convite que eu faço para as mulheres que de repente estão sofrendo com seus ninhos vazios, que não Uhum, encontraram ainda aquela alegria, sabe, aquela sensação de realização. uhum, Experimente abraçar essa profissão, porque eu acredito que vai enriquecer muitíssimo em todos os uhum. sentidos. Ah, tenho certeza. Bem falado. Bacana. Então, a gente. Maravilha. Você tem algum recadinho? Tenho sim, tenho sim. Quero dar então um recadinho aí para você que assistiu essa live, não é? E convidar vocês para que assistam as próximas, estejam conectadas aí com a Giane, então é PFC, Giane Satir, porque todos os dias a gente vai estar ali publicando alguma coisa, algum conteúdo de valor, alguma informação que você talvez não saiba, né, e que vai te ajudar a entender como é que funciona essa profissão, como é que funciona esse mercado, quais as possibilidades que você tem, que de repente tá batendo na sua porta aí e você não tem nem noção, tá bom? É isso aí, né, Jane? Verdade. Maravilha, Mia. É isso aí. Recado bem dado. É isso mesmo. Então tá bom, pessoal. Obrigada aí pela participação, pela presença. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, quer saber sobre algum ponto específico de toda essa história, de todo esse contexto, então escreve nos comentários que a gente pode selecionar aí a sua sugestão para um tema de uma próxima live. Sensacional, Mia. É isso aí. Então, Então, a gente fica por aqui. Agradeço muito a presença das pessoas que prestigiam, né, as nossas histórias. é isso aí. E obrigada, Tami. Sempre Imagina. ótimo. Sempre uma Obrigada. troca muito boa. Obrigada a você. É um prazer estar com você aqui. Beijinhos. Tchau. Beijo, tchau.